Bom dia, gente, tudo bom? Eu vou explicar para vocês a correção da atividade que eu passei na aula passada. Pessoal, nós estudamos, certo? Monômios, ok? Que é aquele termo, que é a expressão algébrica que tem apenas um termo, tá? Que tem o coeficiente mais a parte literal e polinômios, certo? Os polinômios, eu tenho mais de um termo algébrico, ou seja, de 2 para cima. Dentro dos monômios, já estudamos soma, subtração, divisão e multiplicação. Dos polinômios, vimos na aula passada, na aula anterior, a soma e subtração. Para você conseguir resolver polinômios, vocês precisam de saber como resolver os monômios, porque o polinômio nada mais é do que a junção de mais de um termo, que é mais de um monômio. Então, é a mesma maneira de resolver. Eu só mudo o início. Vamos ver. Aqui eu tenho, ó, resolva a soma e subtração dos monômios e polinômios. Ou seja, aqui eu tenho os monômios e aqui eu tenho os polinômios. Percebam que aqui eu tenho um monômio, que é um termo algébrico formado pelo coeficiente e a parte literal. E aqui eu tenho outro monômio. Eu estou somando dois monômios. 24 mais 4, 28. Tá? Quando eu tenho como é que eu resolvo a soma e a subtração de monômios? Eu somo ou subtraio os números. Nesse caso foi uma soma, logo eu somei. E repito a parte literal. Para eu conseguir fazer a soma ou subtração de um monômio, é preciso que tenham a mesma parte literal, não é isso? Então, lembra disso aí, ó, gente? Soma e subtração de monômios ou de polinômios, eu preciso ter a mesma parte literal para conseguir somar ou subtrair, certo? Se não forem iguais, eu não consigo resolver, eu apenas repito. E se caso esse termo aqui vier x ao quadrado primeiro e depois o y à quinta, eu posso resolver? Sim. A ordem aqui, ó, não interfere. Se o x ao quadrado vier primeiro do que o y à quinta, você pode resolver, porque continua tendo a mesma parte literal, não importa a ordem. Porque aqui é uma multiplicação, que separa os termos, essas letras, é um sinal de multiplicação. E na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado, tá? Aqui eu tenho menos 4z ao cubo mais 3z ao cubo. Então, eu vou resolver os números menos 4 mais 3 menos 1. E a parte literal é a mesma, então eu repito, ó. Menos 1z ao cubo. Eu falei que quando o coeficiente for 1, ele não precisa aparecer. Então, eu tiro e só deixo o sinal negativo, tá? Mais 2y à sexta menos 4y à sexta. Então, o que que eu faço? Mais 2 menos 4 menos 2. Y à sexta, eu repito, ó. D. 14b à quarta, x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, b à quarta. O que que eu faço? Resolvo os números, 14 menos 4, 10. E repito, tá vendo que aqui não veio na mesma ordem, veio b à quarta, x ao quadrado, aqui veio ao contrário. X ao quadrado, b à quarta. Eu escolho, eu repito qual dos dois, tanto faz, você pode escolher esse ou esse. Dá no mesmo, tá vendo? Então, aqui eu somei e subtraí monômios. Agora, eu vou fazer a soma e a subtração de polinômios. Percebam que aqui eu tenho dois termos entre parênteses. Então, tá dizendo que eu tô somando esse polinômio com esse polinômio. Tá vendo, gente, que vem entre parênteses? Então, para dizer que aqui é um polinômio e aqui é outro polinômio, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Quando eu tiver um polinômio e outro polinômio, e entre eles um sinal de mais, eu apenas faço o seguinte: tiro o parênteses
e repito o sinal positivo, certo? Então, o que eu fiz? Só tirei do parênteses, tá? Então, eu tô somando esse polinômio. Eu tenho dois termos aqui, tá vendo? Dois monômios, formando um polinômio. E esses termos, eles não são semelhantes. Então, por isso que eu tenho um polinômio. Porque se fosse aqui 3b à quinta mais 2b à quinta, eu poderia somar aqui formando 5b à quinta. Transformaria em apenas um termo. Então, não seria um polinômio. Então, para ser um polinômio, eu tenho que ter dois monômios ou mais diferentes. Não pode ser semelhantes. Então, aqui eu tenho dois monômios diferentes, então eu tenho um polinômio. Dois monômios diferentes, eu tenho um polinômio. Então, polinômio mais um polinômio. Então, se o sinal for positivo, ou seja, o sinal de mais um meio, eu apenas tiro os termos do parênteses. Tá vendo? 3b à quinta mais 2a, mais b à quinta mais a. Depois que eu eliminei os parênteses, eu vou agrupar os semelhantes. Tá? Eu vou juntar os que são iguais para eu conseguir fazer a soma ou a subtração. B à quinta aqui com B à quinta, 2A com A. Aí você fala, que não seria 3B à quinta, não. Quando não tem coeficiente, é porque o coeficiente é quanto? 1. Se o coeficiente é 1, eu vou somar. 3 mais 1, 4. B à quinta. 2A mais A. 2 mais 1 que está aqui oculto. 2 mais 1, 3A. Eu encontrei o que aqui? Um polinômio. Quando eu tenho a soma ou a subtração de um polinômio, eu posso encontrar no final tanto o polinômio ou um monômio, o resultado não importa. Então, e quando eu tenho o sinal de menos no meio, o que é que eu faço? Eu tenho um polinômio, outro polinômio e o sinal de menos no meio. Esse sinal de menos, ele vai trocar o sinal dos próximos números, ou seja, dos números que vêm depois do sinal de menos, que estão dentro do parênteses. Então, aqui não seria mais y a 7 elevado a 7b. Se aqui era positivo, porque quando não tem sinal é positivo, ele virou menos, ó. Aqui, mais x ao quadrado. Se é mais x ao quadrado, eu vou trocar o sinal, vai virar menos x ao quadrado. Então, o sinal de menos entre um polinômio e outro, eu vou trocar os sinais dos números que vêm depois desse sinal de menos. Ou seja, o parênteses que vem depois do sinal de menos. Troquei o sinal de todo mundo, e com o primeiro polinômio eu faço o quê? Apenas elimino os parênteses. Então, ó, tirei dos parênteses. E aqui troquei os sinais e tirei dos parênteses. Agora, é só agrupar os semelhantes, ou seja, somar e subtrair esses monômios, ó. Eu vou agrupar monômios iguais. 9y elevado a 7b é igual a quem aqui? Ó, menos 2y elevado a 7b. 9 menos 2, 7. Ó, e por que aqui a senhora não colocou lá? Daqui é como se eu tivesse 1x ao quadrado menos 1x ao quadrado. Gente, 1 menos 1 é o quê? Mais 1 menos 1 é igual a quanto? 0. 0x ao quadrado. Só que como é 0 aqui na frente, ele só se torna 0. Então, aqui seria, ó, mais 1 com menos 1. Se eu tenho termos simétricos, ou seja, termos iguais com sinais opostos, eu faço o quê? Cancelo, né? Ensinei a vocês isso, tá? Então, se eu tenho mais 2 com menos 2, dá quanto? 0. Então, eu cancelei aqui, eu tô dizendo que esse resultado é 0, então não preciso colocar. Aqui é soma. Se é soma no meio, o que é que eu faço? Só elimino os parênteses e agrupo semelhantes, ou seja, eu encontro um monômio igual para somar ou subtrair. 4y elevado ao quadrado mais y ao quadrado, 5y ao quadrado. 3b menos 2b mais b, mais 1b. Ó, gente, lá na atividade vocês têm menos, lá na foto. Aí, quem tá assistindo o vídeo, conserta, aqui é positivo, que é mais 3 menos 2, mais 1, né? Mais 1b. Só que 1 eu não preciso colocar. Aqui também. E se aqui viesse o sinal de menos, o que que eu faria? Eu colocaria aqui mais e aqui menos? Não. Aqui eu tenho mais 1/2, eu falei que quando o sinal de mais 1/2, o que é que eu faço? Só elimino os parênteses e repito o sinal de todo mundo.
Então, por exemplo, aqui eu repeti. Esse mais aqui eu não preciso colocar, eu repetiria o sinal de x ao cubo. Aqui foi positivo, ó, por isso que é mais x ao cubo. Mas se fosse negativo, eu colocaria menos x ao cubo. Então, esse mais, ele não precisa ser colocado. Assim como esse menos, eu só vou trocar o sinal dos números que vem depois dele, ele também não vai precisar ser colocado. Então, esse menos aqui, ó, trocou o sinal desse, eu não coloco esse menos mais. Ele só serve para trocar os sinais e agora eu coloco os números com seus sinais trocados, ó. Assim como mais. O mais, eu só vou dizer que eu vou eliminar os parênteses. Vou colocar o sinal de cada número, entendeu?